E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, que se chama Hábitos Atômicos, de James Clear. É um best-seller que eu acho que todo mundo fala sobre ele e muita gente já leu. Então, a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, isso aqui tá manjado demais. Porém, no final, eu achei um livro bem interessante e eu fiz um resumo visual para vocês com os principais pontos do livro e como a gente pode usar esse livro também na área do design. Então, bora pro resumo. Para quem não me conhece, eu me chamo Stefan von der Heide e eu faço resumos visuais de livros relacionados a criatividade, design, desenho, finanças e rotina de estudos. E o livro Hábitos Atômicos foi escrito por James Clear, e o James Clear, ele é professor, palestrante, e bem no início do livro, ele conta da história dele, dos 1% melhor a cada dia. Eu fiz esse selo aqui, que é um trauma de infância que ele teve, que na verdade, quando ele era adolescente, ele estava treinando beisebol e um colega dele bateu com bastão de beisebol na cara dele e fez com que ele tivesse uma concussão, que ele tivesse uma hemorragia. Eu não sei exatamente o que ele teve, mas ele teve que ser hospitalizado e tudo que ele estava planejando, ele teve que readaptar. Lá no hospital, ele teve que pensar nesse 1% de melhoria a cada dia. E com esse insight inicial, ele explica todo o livro. Porque daí ele traz essa analogia aqui do 1 grau de diferença de um avião. De que se tu tá num avião no mesmo aeroporto, por exemplo, tu tá em Nova York, e se tiver uma variação de 1 grau, tu pode em um avião chegar, sei lá, em Moscou, e o outro tu vai sair lá na Singapura. E essa pequena diferença que existe no início, ao longo do tempo ela se torna uma baita diferença. E esse é o tema principal do livro. Pequenos hábitos vão transformar a tua vida num longo prazo. É por isso, então, que ele traz aqui esse fundamento, né? E por que são hábitos atômicos, né? Porque o átomo, como um átomo é a unidade básica da matéria, os hábitos atômicos são a unidade básica da transformação pessoal. E é por aqui que a gente tem que começar sempre. Não pensar de forma tão grandiosa e mega transformadora, mas o micro hábito, né? A primeira transformação que a gente conseguir fazer ao longo prazo vai ser uma mega transformação, uma mega diferença. E no livro ele tem vários exemplos, como essa aqui, que é a lição da fotografia. Esse exemplo aqui está num outro livro que se chama Arte e Medo, que eu vou fazer um resumo no futuro próximo. Mas os autores desse livro são 2 fotógrafos e eles fizeram um teste com uma turma. Eles eram professores e dividiram a turma entre quantidade e qualidade. Na turma da quantidade, se os alunos entregassem 100 fotos, ganhava nota A. Se entregasse 80 fotos, nota B e assim por diante. Já na qualidade, era uma foto só. E daí eles iam avaliar a qualidade daquela foto. No final do semestre, aqueles que entregaram quantidade tinham fotos melhores do que aqueles que se preocuparam mais em qualidade. E por que isso? Porque aqueles que pensaram só em quantidade, eles já começaram desde o início a tirar fotos sem pensar na qualidade. Porque eles queriam mais número, mais quantidade. E, por incrível que pareça, isso fez com que eles não tivessem receio de errar. Já os que pensaram só em qualidade, demoraram muito tempo até ter a confiança de, essa aqui é uma foto boa. E por serem tão críticos, acabaram, no final das contas, tendo qualidade pior do que os que só pensaram em quantidade. Por isso, na balança, a quantidade sempre pesa mais. Então sempre pensem em fazer mais do que só pensar em qualidade. E essa lição também se conecta com algo que depois ele fala no livro, que é o platô do potencial latente. O que é esse platô do potencial latente? Quando a gente começa um hábito, e a gente está bem lá no início, a nossa expectativa é que a gente siga essa linha amarela aqui. Ou seja, a gente acha que a gente vai evoluir de forma linear no nosso resultado do hábito com relação ao tempo. O problema é que os hábitos, eles não acontecem dessa forma. Eles acontecem nessa exponencial aqui. Eles começam devagar e depois eles vão aumentando. E isso gera, segundo o autor, esse vale da desilusão. O que é esse vale da desilusão? Por exemplo, quando eu coloco lá, eu quero emagrecer ou vou voltar à musculação. Aí nos primeiros dias eu tô mega motivado, eu tô querendo fazer musculação e tal, mas eu não vejo resultado. E daí o que acontece é que eu acho que não tá funcionando. E por estar nesse vale da desilusão, parece que fazer musculação não funciona tanto. E daí eu tenho que passar, 60 dias fazendo musculação até começar a ver algum resultado. E muitas pessoas acabam desistindo nesse caminho. Isso não é diferente para desenho, não é diferente para design. As pessoas querem ver a evolução do desenho de forma imediata.
mas de fato, aprender a desenhar é algo que demora muito tempo e nos primeiros desenhos a gente não consegue ver essa transformação. Por isso, o autor defende no livro uma regra que é fundamental, que é não crie metas. Crie sistemas. O que ele quer dizer com isso? Ao invés de eu colocar objetivos e dizer, eu vou emagrecer 3 quilos até o final do ano, eu vou criar um portfólio e vou conseguir um emprego naquela empresa. Então aqui eu trouxe para a área do design esse exemplo. Ao invés de pensar que eu vou criar um portfólio incrível, que é o que muitos acabam pensando, né? Eu só vou criar um portfólio a partir do momento que eu estiver bom. Então o objetivo a minha meta é criar um portfólio incrível em 6 meses. Porém, o que eu tenho que pensar é, vou me dedicar 1 hora por semana para atualizar os meus projetos. Ou seja, eu vou criar um portfólio ruim no início, eu vou atualizando o meu portfólio um pouquinho mais a cada semana. E isso vai gerar um resultado mais transformador do que eu só pensar na meta de ter um portfólio incrível. Então eu trouxe uma frase aqui, né? O designer focado apenas na meta pode se frustrar até atingi-la. Ou seja, ele vê a meta como um destino e nunca vai conseguir atingi-lo porque ele não pratica. Já quem foca no sistema de prática diária desenvolve consistentemente suas habilidades. Criar um hábito sustentável reduz a pressão psicológica e mantém o progresso, mesmo após atingir as metas iniciais. No final das contas, criar um sistema é construir um mapa para a jornada e não só pensar no destino. Isso tem tudo a ver com o que o autor traz aqui, um estudo de outros pesquisadores, que é a lei de Yeskes e Dodson. Ele relaciona o nível de estresse, de dificuldade dos projetos, com o desempenho nesses projetos. Então, nesse nível inicial aqui, onde a dificuldade não é grande, mas o desempenho também não é tão exigente, eu tenho o tédio. Já ao contrário, quando é muito exigente, mas eu não tenho capacidade de fazer, eu acabo tendo o burnout. Eu tenho um excesso de coisas, excesso de exigências e eu não consigo atender. Já no meio do caminho aqui, nessa curva, o nível ótimo é quando eu tenho uma relação entre a complexidade, né, o estresse gerado e o desempenho que eu consigo atingir o objetivo. No livro, ele dá o nome disso de Lei dos Caixinhos Dourados. Ou seja, assim como o mingau que a Caixinhos Dourados come lá dos ursos, não pode ser nem tão quente, nem tão fria. Tem que ser morna. E chegar nesse meio termo aqui, que é, bom, eu não sei desenhar tão bem, então eu não faço desenhos tão difíceis. Mas ao mesmo tempo, eu não fico desenhando coisas tão simples demais, porque eu já sei desenhar de algum certo nível, para não ficar tão entediante. E saber esse ponto ótimo aqui é o ideal para que a gente possa ter hábitos que nos sustentem ao longo do caminho, né? Que a gente cada vez evolua mais e tenha um desempenho cada vez maior. E daí, finalizando essa parte, o autor traz a relação da identidade. E aqui eu achei muito interessante para relacionar com design, porque ele fala que os hábitos transformam a nossa identidade. Eu sou o que são meus hábitos. Se eu fumo todos os dias, eu obviamente não sou uma pessoa saudável. Se eu corro, se eu faço exercício físico, se eu me alimento bem, isso vai me transformar na minha identidade. E identidade deriva do latim que é idem, ou seja, igual. Eu tentei relacionar aqui com um manual de identidade visual dentro do design, né? A gente entrega para o cliente como que o designer tem que agir, o que ele tem que colocar de cor, de tipografia, de apresentação da marca. Mas é muito difícil o cliente seguir o nosso manual de identidade visual. Porque muitos clientes, eles não se identificam com a nossa identidade que a gente criou para eles. Então, mais do que criar um manual de identidade visual, a gente precisa criar hábitos para os clientes, para que os clientes possam se identificar com aquela identidade. Para trazer um exemplo, né? Se eu fiz uma marca para um cliente que é um fotógrafo, por exemplo, e o fotógrafo ele quer passar uma imagem de elegante, de sofisticado, de autêntico e de luxo. Pô, se eu tenho esses adjetivos para representar numa identidade, não adianta eu criar uma identidade, um manual de identidade para ele, se ele no dia a dia dele, nos hábitos e de como ele faz o trabalho dele, ele não segue esses princípios também que ele deseja. Então, muitas vezes, o manual de identidade visual ele acaba ficando só engavetado e o cliente usa a identidade de marca de forma cada vez mais aleatória. E isso pode prejudicar bastante o resultado de uma empresa. Por isso que eu acredito que a construção de uma identidade visual ela se faz ao longo do tempo.
e não só um projeto que eu pago um designer e ele me entrega um manual onde eu vou usar a paleta de cores que está no manual. É muito mais do que só um guia visual. E o livro relaciona isso com uma frase que a gente vê em vários sites de motivação e vídeos de motivação por aí, que é uma frase do Aristóteles, que é: nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência é um hábito. Excelência não é um ato, não é um mero resultado, um mero acontecimento, certo? E daí, a parte mais importante do livro é o método que ele traz, que é esse daqui que eu coloquei, de como criar os hábitos. Que no final das contas, tá, os hábitos atômicos são tão importantes, mas como é que eu faço isso? E daí ele traz aqui esses 4 passos, que é: torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil e torne-o satisfatório. Então, no primeiro nível aqui, que é torne-o claro, como é que eu poderia tornar um hábito de design claro? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é: para melhorar suas habilidades, defina um espaço de trabalho dedicado para materiais à vista, sempre à vista. Mantenha um sketchbook visível à sua mesa como um lembrete. Estabeleça horários específicos para a prática, como por exemplo, 30 minutos após o café da manhã. Crie uma lista visual de exercícios diários. Então, no dia 1 eu vou desenhar alguma coisa, no dia 2 eu vou desenhar outra. E aqui eu incentivo bastante vocês que façam o Inktober. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Inktober, mas é um desafio que acontece todo mês de outubro, onde a gente tem que desenhar um desenho diferente a cada dia e a lista já está pronta. Ela é mundial. Mas depois que eu torno claro, eu preciso tornar isso atraente. Como é que eu posso tornar o hábito de desenhar algo atraente? Então, o primeiro que eu coloquei é: aumente a atratividade da prática, participando de grupos de sketch online para compartilhar os trabalhos. Combine momentos de desenho com algo prazeroso. Aqui é o acúmulo de hábitos que ele traz, né? Tipo, trazer um hábito que tu já vai fazer. No livro ele traz: eu preciso passar protetor solar, mas daí eu esqueço às vezes. Então, de repente, eu boto o hábito de passar o protetor solar sempre antes de escovar os dentes de manhã. E daí eu tenho 2 hábitos ao mesmo tempo. Porque é óbvio que eu vou ter que escovar os dentes, óbvio que eu vou escovar os dentes. Então já tem um hábito anterior para eu seguir. E no desenho eu botei aqui, botar algo prazeroso, como escutar uma música ou escutar um podcast favorito de design, para enquanto eu estou ouvindo, eu desenho e isso se torna algo mais atraente. E crie desafios semanais com os colegas e use materiais e ferramentas que realmente goste. Antigamente eu pedia para os alunos fazerem exercícios de traçado, onde tinha que fazer linhas retas, assim, uma atrás da outra. Isso é extremamente chato, monótono e não sei se faz alguém aprender a desenhar de fato. Eu fui ensinado a desenhar assim, mas existem outros métodos, né? Então, talvez criar ferramentas e materiais que a gente goste. Por exemplo, vou tentar desenhar um personagem, vou tentar desenhar uma marca. Então, ao invés de fazer linhas retas o tempo todo, de repente criar uma textura, criar uma forma e desenhar dentro dessa forma. É um desafio mais interessante e menos monótono. No terceiro item, torne-o fácil. E daí que eu relaciono com o estojo, né? Bom, se tu quer aprender a desenhar, tu precisa ter um estojo com os materiais. E ter um estojo com várias camadas, por exemplo, para ser de fácil acesso, é bem importante. Então, simplifique começando os exercícios com apenas 5 minutos de desenho rápido. Mantenha um kit básico sempre pronto. E por último, elimine distrações do ambiente de trabalho e estabeleça uma progressão de exercícios, do mais simples até o mais complexo. Então, eu saber onde é que eu estou, qual é o meu nível e o que eu acho que é fácil, para até eu ir evoluindo para um nível mais difícil, eu preciso estabelecer progressões de exercício. E fazer esse estudo é bem importante. E por último, torne-o satisfatório. Mas o que é o tornar satisfatório? Crie recompensas imediatas, mantendo um registro visual do seu progresso, um antes e depois. Compartilhar nas redes sociais para ter feedbacks positivos das pessoas e crie um sistema de pontos para cada dia completado, e celebre pequenas vitórias, como dominar uma nova técnica ou completar uma semana consistente. Aqui no Sul tem uma empresa que se chama Roubadinhas e ela começou justamente com isso. É uma marca, eu não sei exatamente o que é, mas tem vários espaços dela aqui em Porto Alegre e no litoral, mas é da Laura Beer e ela começou fazendo roubadinhas. O que era? Ela fazia exercício físico e depois do exercício físico ela podia fazer uma roubadinha, comer um doce, ir até algum lugar legal. E daí ela visitava academias e visitava restaurantes e divulgava os restaurantes. Hoje ela tem um complexo de espaços com diversos restaurantes e que tem também atividade física. Então as pessoas vão lá jogar beach tênis e depois do exercício físico podem comer uma pizza e aproveitar tudo no mesmo local. Então, para revisar as 4 etapas dos hábitos, eu trago assim:
Torne-o claro é ter um sketchbook. A gente deixa tudo mais claro se a gente tiver um sketchbook e a gente está todos os dias vendo esse sketchbook. Então, para tornar claro, tenha um sketchbook. Segundo item, torne-o atraente. Tome um cafezinho enquanto preenche o teu sketchbook. Isso vai deixar muito mais atraente e vai ser interessante de fazer o sketchbook. Para tornar ele fácil, é importante que a gente tenha um estojo. Então, eu levo o estojo com os meus kits, com os materiais que eu preciso, com as ferramentas que eu preciso. Isso torna muito mais fácil de eu iniciar o hábito. E por último, torne-o satisfatório. Então, crie recompensas. Bom, preenchi 15 páginas do meu sketchbook, então agora eu posso pedir um café mais sofisticado, eu posso pedir um docinho, eu posso fazer alguma atividade para me satisfazer. E os hábitos ruins, como é que eu posso relacionar? Para os hábitos ruins, eu tenho que fazer o inverso. Então, eu torne-o invisível, torne-o desinteressante, torne-o difícil e torne-o insatisfatório. E eu gostaria que vocês comentassem aqui o hábito atômico que fez a mudança ou que vai fazer a mudança na vida de vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo resumo visual de algum livro. Sempre nos temas de criatividade, design, desenho, finanças e rotina de estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau!